Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Bassos, eu moro na Flórida, na cidade de Orlando, e hoje nós vamos estar falando sobre personalidades. Na verdade, psicologia cristã no campo das personalidades. Cada personalidade compra, vende, age e reage de uma forma diferente das outras. Então, é importante a gente prestar bastante atenção, porque hoje a gente vai começar a entender os personagens bíblicos de outra forma, as atitudes que eles tomavam de uma outra forma, e vai ser bem interessante. Eu pastorei uma igreja ali em Orlando, a Grace Assembly of God, tenho essa alegria da parte de Deus, né? Não por mérito, mas pelo amor de Deus por nós, né? Sou Master Coach pela FEBRACIS, a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, e também em teologia. Então, não é para nenhuma forma querer aparecer ou querer promover, mas para que vocês saibam um pouco mais, porque acredito que ninguém aqui me conheça, né? Eu morei aqui 10 anos, morava em Waltham, pastoreei em Framingham durante um tempo, mas o estado é grande, tem muito brasileiro, né? Então, é bem provável que a gente não se conheça. Mas vamos lá então entrar na matéria logo de uma vez, para a gente poder ganhar tempo. Então vamos lá. A Terra, ela passou por 3 fases. Desde que o ser humano entrou nessa Terra aqui, nós passamos por 3 fases. Essas 3 fases foram as seguintes. A primeira fase foi a fase da Terra. A primeira fase foi a fase da Terra. Essa fase durou 6.000 anos. 6.000 anos. Algum dia, eu não sei quem, talvez Adão e Eva, não sei, algum dia, alguém estava passando por um caminho e viu alguma coisa ali brotar no chão, um caminho que a pessoa passava frequentemente, ele viu brotar no chão alguma coisa, olhou, falou, isso aqui não estava aqui antes. Eu não lembro de ter visto isso aqui. Mas passou, daqui a uma semana, passou de volta, aquilo que estava no chão já está um pouquinho maior, daqui a uma semana passava de volta, estava maior ainda, e o tempo foi passando e ele percebeu que ali do chão do nada saiu uma árvore. E dessa árvore começou a sair frutos, gerar frutos. E ele viu que desse fruto, chegou uma hora que ele ficou maduro demais, caiu no chão, e depois caiu no chão, começou a dissolver, e dali começou a nascer uma outra mudinha. E essa mudinha foi crescendo e criou uma outra árvore. Em algum momento da história, alguém, que eu não sei quem, a Bíblia ainda dá relatos de quem foi o primeiro agricultor, quem foi o primeiro a trabalhar com trabalhos que não era agricultura, mas alguém, em algum momento da história da sociedade, percebeu que se você pegasse uma sementinha que vinha de uma árvore, você colocasse na terra, essa semente geraria uma muda, a muda geraria uma planta. Uma plantinha que geraria uma árvore, essa árvore daria frutos e assim o ciclo continuava. Essa fase da terra durou 6.000 anos, nesse sistema, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Só que você tinha, qual o seu nome? A Silvana tinha laranja lá no lado dela. Eu tinha maçã. Chegou uma hora que ela enjoou de comer laranja. E ela falou assim, poxa, Gustavo, você não me dá um pouco da sua maçã? Ah, legal, também está com vontade de comer suas laranjas. Vamos trocar? Vamos. E começou a ser moeda de troca o que a terra produzia. Eu tinha arroz, você tinha feijão. E a gente trocava. E nisso começou a nascer também o comércio. Tudo gerado pela terra e tudo baseado na terra. Como eu disse, essa fase durou 6.000 anos. O alimento foi sendo moeda de troca. Depois começaram a trabalhar com animais, ovelhas. Olha, eu te dou uma ovelha, você me dá tanto de arroz, tanto de feijão e tanto... E foi assim, foi indo assim. Vocês lembram de José do Egito, que ia lá no Egito fazer comércio, né? Com os seus irmãos iam trocar o que eles tinham pelo que o Egito tinha. E depois que veio aquela grande fome, José governando toda aquela área,
também faziam moeda de troca. Aquilo que eu tinha, eu trocava pelo que você tinha, mas sempre baseado na terra, sempre baseado na terra. Porém, há uns tempos atrás, 1800 e pouco, nós entramos na segunda fase da terra, que foi a fase industrial. E nessa fase industrial, tinha poder quem tinha indústria. Nessa fase aqui, na fase da terra que durou 6.000 anos, tinha poder quem tinha terra. Quem tinha terra tinha um poder na mão, certo? Se você tinha terra, você tinha poder. Por quê? Porque você tinha moeda de troca. Quanto mais terra você tinha, quanto mais você plantava, quanto mais você colhia, mais poder de troca você tinha, certo? Nessa fase aqui, esse aqui subjugou esse aqui. Quem tinha terra perdeu o poder, a não ser que ele começasse a industrializar o que ele produzia, certo? A família de Santos Dumont, na época, tinha tanta terra como industrializava. A família de Santos Dumont tinha um trem próprio, eles mesmos tinham um trem que levava o que eles produziam para onde precisava ir. Então ele levava para o porto, levava sei lá para onde. Ou seja, ele acompanhou, a família de Santos Dumont acompanhou o segmento da terra que foi entrar nessa fase industrial. Então eles tinham terra e industrializavam. Se você tinha terra e não industrializava, você tinha perdido o poder, porque esse aqui te subjugava. Se você tivesse terra e industrializava, você continuava com o poder na mão. O poder estava na mão de quem tinha indústria. Começou a produção em grande escala, começou a se formar uma ideia diferente do mundo, não só plantando, e agora o fazendeiro já não tinha toda aquela pompa que tinha antes. Quem tinha essa pompa toda era quem tinha indústria. Henry Ford, que foi o homem que trouxe o carro para essa linha de produção e o que a gente vê hoje, quem industrializou o carro foi Henry Ford, que tem até hoje a Ford. E Henry Ford, ele trouxe o que a gente chama de Fordismo. O Fordismo, dentro dessa fase industrial aqui, que foi bem interessante, o Fordismo é um conceito que dura até hoje. Qual que é esse conceito? Naquela época, os homens ainda seguiam demais o processo ainda da terra. Ou seja, todo mundo faz tudo. Eu planto, eu vou arar a terra, preparar a terra, vou plantar, eu vou colher. E Henry Ford, ele trouxe essa ideia, a ideia do Fordismo, que para proteger a indústria e para fazer a produção mais rápida, o que você estava fazendo agora? Cada pessoa se especializa numa área. A partir desse momento, nenhum dos funcionários de Ford conseguia fazer um carro inteiro. Por quê? Porque ele não sabia como fazer. Ele era especialista em montar portas, outro especialista em montar a direção, o outro era a parte elétrica, sendo que a pessoa da parte elétrica não tinha o conhecimento da linha de produção de início até o fim, segurando o segredo de se fazer um carro. E até hoje, ninguém que trabalha numa construtora ou trabalha numa montadora consegue fazer um carro do início ao fim, porque esse conhecimento ficou preso com o dono e com os grandes gerentes da empresa. O funcionário ele está especializado em montar pneu, especializado na parte elétrica, especializado em qualquer outra área, mas ele não tem conhecimento de como fazer, por exemplo, um motor, como montar uma barra de direção, como montar a parte mecânica do carro. Então, as pessoas ficaram especializadas em partes. Então, se começava a fazer um carro ali, aquele camarada entendia muito bem do que estava sendo feito, esse aqui entendia do que ele fazia, esse aqui entendia do que ele fazia, até o final da linha de produção, o carro sai montado, mas ninguém consegue ter o conhecimento geral da coisa, o que era diferente antes na fase da Terra. Essa é uma peculiaridade da Revolução Industrial. Quem viveu essa época aqui sabe muito bem da diferença que existiu da primeira fase da Terra para a segunda. Foi realmente uma revolução. A Terra realmente passou por uma transformação muito grande e
essa ideia do Fordismo, que era segmentar a produção, cada pessoa faz uma coisa, perdura até hoje. Até hoje é assim. Porém, nós agora estamos entrando numa terceira fase da Terra e que poucos estão prestando atenção e poucos estão atinados para isso, poucos estão entendendo que essa fase industrial já passou. Hoje, quem tem indústria já não tem tanto poder assim, e quem tem terra tem muito poder mesmo, menos. Essa nova era da Terra, essa nova fase da Terra está subjugando esse grupo de gente e esse grupo de gente. Que nova fase é essa? É a fase da informação. Se você tem terra, você não industrializa o que você produz e você não se atualiza, você está... É como é que eu não quero usar essa palavra que vai soar mal. É como não sei, um cara muito ultrapassado. Né? Eu estou com a palavra aqui na cabeça, mas eu não quero falar. Antiquado. Antiquado, obrigado. Me salvou. Antiquado. Se você tem terra, não industrializa o que você produz e não se mantém informado com novas técnicas, novas informações, você está completamente ultrapassado. Se você tem indústria, mas você não segue atualizando, você não faz questão de ter informação, você também está completamente ultrapassado. Essa fase da informação hoje é que dá poder. Tem poder hoje quem tem informação. Quem tem indústria sem informação está antiquado. Não tem poder. E quem tem terra, muito menos. Esse grupo que anda se informando e se atualizando está subjugando esse grupo e está subjugando esse grupo aqui. Imagina você uma pessoa com uma indústria produzindo da forma que se produzia há 60 anos atrás. Se ele não se atualizou, se ele não obteve informação e não aplicou essa informação na indústria dele, ele está fadado a fechar, se é que já não fechou, se é que já não faliu, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é adquirir informação no nosso campo, na nossa área, e isso é muito importante. Vamos trazer isso para o nosso campo. As igrejas que não se atualizarem também estão fadadas a fechar as portas. Ah, mas aí eu já não concordo, porque o evangelho é sempre o mesmo. Sim, o evangelho é sempre o mesmo e não vai mudar. O cerne do evangelho não vai mudar. Mas a forma de se expor o evangelho e a forma de se apresentar o evangelho muda. Porque o povo hoje é diferente. Nós não podemos mudar a mensagem da cruz. Deus é Pai, Deus é Deus soberano sobre terra e céu, Senhor, Criador do universo. Isso não vai mudar. Jesus é o nosso Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Foi o Cordeiro Imaculado de Deus, o Espírito Santo é o Consolador, só Jesus salva e ponto final, isso não muda. Mas as igrejas que hoje tentam fazer um culto e passar uma mensagem da forma que se fazia há 30, 40 anos atrás, tem um nicho deles, tem um grupo de gente que vai acompanhar eles, mas é um grupo mais antigo, pessoas mais, de mais idade. À medida que essa geração for passando, essa nova geração for chegando, essas igrejas estão fadadas a fecharem as portas. Por quê? Porque hoje nós temos muita coisa a nosso favor, nós não estamos usando. Um presidente do Brasil, eu não lembro o nome dele, ele ofereceu à Assembleia de Deus, eu falo isso porque eu sou da Assembleia de Deus, então eu me sinto mais confortável de falar sem que ninguém se sinta agredido. Se você se sentir agredido, entenda que eu também sou da Assembleia de Deus. Mas foi oferecido à Assembleia de Deus um canal de televisão. E a resposta foi, isso há muito tempo atrás, a resposta foi, nós não queremos encaixotar o demônio dentro de uma caixa e estão querendo corromper a igreja. Hoje, veja bem, isso por causa da falta da informação. Hoje, por causa dessa decisão, nós estamos pagando milhões e milhões e milhões de reais todos os meses para ter programa na madrugada. A mesma coisa está acontecendo porque hoje nós temos Facebook, Twitter, nós temos Instagram ao nosso favor, informação ao nosso favor. E se nós não estamos usando,
nós estamos caindo no mesmo erro que a Assembleia de Deus caiu lá atrás. Nós temos que usar tudo isso ao nosso favor. Eu lembro da época que era contra o projetor dentro da igreja. Não pode ter televisão para transmitir o culto, porque televisão dentro da igreja e não sei o quê. Então, essa nossa morosidade, essa nossa demora em entender essa terceira fase da Terra está fazendo com que a igreja fique muito, mas muito ultrapassada. Nós precisamos usar essa terceira fase da Terra ao nosso favor, né? Ao nosso favor. Não só na igreja, mas como na tua vida também. Use a informação ao teu favor. E adquirir informação sem colocar a informação para funcionar é a mesma coisa do que não ter informação. Aquele que tem informação e não sabe transmitir a informação que tem, se rebaixa ao nível de quem não tem informação. Então veja bem, uma pessoa que não tem informação e uma pessoa que tem informação, mas não sabe transmitir, elas estão iguais, mesmo nível. Que adianta você ter e você não saber passar? É importante ter informação e saber passar a informação. Então hoje nós vamos falar sobre algo interessante, que é uma nova informação e que vai mudar muito o teu conceito em relação aos seus parentes, em relação aos seus amigos, seu esposo, sua esposa, em relação até à própria igreja, da forma que você lida com pessoas, e isso é importantíssimo. Pesquisas demonstram que 80%, gente, é um número muito alto, 80% das falhas ou acidentes de trabalho que ocorrem durante o trabalho aqui nos Estados Unidos não acontecem em razão da capacidade técnica das pessoas. Ou seja, não ocorre porque você não tem preparo, porque as empresas preparam os seus funcionários aqui nos Estados Unidos, mas sim em função de conflitos interpessoais. A maioria dos problemas dentro das empresas hoje é porque eu não fui com a cara dele. Não gostei do cara. E eu começo a sabotar o trabalho dele, mesmo que inconscientemente. Não vou ajudar ele. Eu ajudo quem eu gosto. Mas isso também depende muito da personalidade da pessoa. Nós vamos falar isso mais a fundo. Mas a maioria dos problemas hoje nas empresas é isso. Ah, não gostei, ela é meio metida, é arrogante. Não, vou ficar distante dela. A nossa tendência é se afastar de quem é diferente da gente. E a nossa tendência é nos aproximar daqueles que são parecidos conosco. Mas é um número muito alto. 80% das pessoas que têm conflito no trabalho, têm conflito interpessoal por problemas de relacionamento. Bom, 96%, vamos correr para a gente ganhar tempo. Essa informação aqui é interessante. O seu cérebro, vamos talvez olhando ele de cima, ele é dividido de dois lados, né? Dois gomos, o lado esquerdo e o lado direito. Esse lado esquerdo aqui é completamente razão e o lado direito é completamente emoção. Vou colocar aqui emoção para não confundir com esquerdo. Esquerdo e direito, esse lado é completamente razão, esse lado é completamente emoção. 96% das suas decisões, 96% das suas decisões são baseadas nas suas emoções. E só 4% das suas decisões são tomadas pela sua razão. Logo, você compra por emoção. Quer ver um exemplo que você compra por emoção? Se alguém aqui já fez isso, não se sinta ofendido. Isso aqui é mais para homem. A mulher talvez não vai entender direito o que eu vou falar agora, mas grava isso para você talvez entender o seu esposo e seus filhos. Eu vou dizer um exemplo meu. Lá no Brasil, eu morava em Curitiba e comecei a namorar hoje a minha esposa, comecei a namorar ela ainda no Brasil. Eu estava andando com ela, de mão dada, ainda namorada, lá em Curitiba, indo pegar um ônibus
Passou um cara com um Audi A3, buzinou e mexeu com a minha esposa. Na época, minha namorada. E falou aquelas besteiras que brasileiro fala, né? Eu não consigo entender quem que vai conseguir uma namorada falando o que esses caras falam. Mas, enfim. Buzinou, falou o que falou, foi embora. E eu, de mão dada com ela, indo pegar um ônibus. Acontece que a mulher não está preocupada com isso. Ela não está preocupada em ter um carro. Para ela, tanto faz ir de carro ou ir de ônibus, contanto que ela esteja com a pessoa que ela gosta. É assim? Ou é mais ou menos? É assim mesmo? Só que nós, homens, nós estamos, por sermos os provedores, por sermos homens, por sermos responsáveis em prover, para ir, gente, isso faz muita diferença. Então, no momento que aquele cara passa com um Audi A4 do meu lado, buzina, mexe com a minha esposa, eu me sinto ofendido. Porque eu não posso dar para ela, ou na época eu não podia dar para ela, um Audi A3, andar num Audi A3. Eu estava indo pegar um ônibus. E aquele cara tinha um Audi A3. Isso cria quase que um trauma. Eu entrei no ônibus, acabou com o meu dia. A gente estava indo assistir um filme, acabou com o meu dia. Acabou, sério. Não é assim? Nós, homens, é assim. E aí, ela, o que você tem? Você está com a cara emburrada. Porque eu, quando fico chateado, eu fico calado, mudo. Não falo nada, porque eu detesto agredir pessoas. E depois ainda ter que pedir desculpas. Então eu fico calado. Para não, na hora que eu estou nervoso, não soltar uma grosseria. E ela preocupada, por que você está calada e tal? Ela nem percebeu o que aconteceu. A mulher nem percebe isso, o homem percebe. Então veja só como é que a gente compra pela emoção. Quando eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava naquela época, mas quando eu comecei a trabalhar, ganhar mais, fazia isso filme no Brasil, comecei a vender mais e tal, não sei o quê. Qual foi o primeiro carro que eu quis comprar? O Audi A3. Eu precisava curar aquele trauma do passado, né? Só que quando você identifica isso aqui, você muda a tua forma de pensar. Porque a partir do momento que você consegue a informação, você consegue o bloqueio da manipulação. Quando a gente chega na América, veja os brasileiros, quando a gente chega na América, o tanto de carro bom que tem aqui, Infiniti, e tantos outros que tem aqui e não tem no Brasil, mas qual carro brasileiro quer comprar aqui? Quer comprar Golf? Golf. Corolla é aqueles que saíram do Brasil há uns 5, 6, 7, 10 anos. Que é a época que o Corolla começou a vender muito no Brasil. Mas assim... Eu tenho um Corolla, mas não é assim não. Eu comprei por causa disso não. No Brasil é 80 mil reais. É porque aqui o Corolla, ele é um carro muito bom, muito durável, forte, né? Durável. Mas assim, veja só como é que é a nossa mente. Como que as nossas decisões realmente são tomadas baseadas em emoções. Quando eu chego aqui... No campo da música, professor. É porque no Brasil tinha uma época que o violão do momento no Brasil era o Takamine. Uhum. Mas hoje no Brasil ninguém quer mais saber. Eu trabalho com música, ninguém quer saber de Takamine. Só que todo mundo que veio do Brasil para cá, que é isso? quando tem a oportunidade, compra um Takamine. Mas hoje existe Martin, Taylor, outros violões. Ninguém quer nem ver Takamine. E até melhores. Nossa, anos luz. O meu irmão é músico também, né? Formado e tal. E aí ele comprou uma guitarra aqui. Eu não entendo muito, né, de marca de guitarra e tal, não sei o quê, mas ele comprou uma guitarra de modelo igual a um guitarrista, esqueci o nome dele, mas era o guitarrista do Angra. Quando ele era patrocinado pela Tajima, ele tinha uma guitarra Pink. E ele fez muito sucesso com aquela guitarra Pink, as turnês dele, as primeiras turnês e tal. Ele tocou naquela guitarra durante muito tempo. Meu irmão comprou essa guitarra. Qual cor ele mandou pintar a guitarra? Pink. Ele é guitarrista, ele é do meio. Então, nossas decisões não é porque, vou pintar porque eu acho bonito. Não, vou pintar por quê? Porque esse é o cara. Então, eu compro o carro por causa disso, eu compro o relógio por causa disso. Tá? Se você
Por exemplo, se você é patrão e o teu funcionário aparecer no serviço com um iWatch, se você não tem domínio sobre isso aqui, você vai comprar um iWatch no dia seguinte ou na semana seguinte. Nós tomamos, não é inveja, não, nós tomamos decisões pelas emoções. E a gente tem que tomar cuidado disso. Muito cuidado para que a gente não entre, né? Outro exemplo, agora no nosso meio. Lá na igreja, ainda morava aqui em Massachusetts, lá na nossa igreja, aqui em Massachusetts, tinha um rapaz que tinha acabado de aceitar Jesus e estava assim naquele primeiro amor, naquele fervor e tal. E na época, um pregador muito famoso do Brasil, que ele gostava muito, começou a usar suspensório. Ele ia pregar de suspensório. Desculpa, é muito ridículo isso. Desculpa, se você gosta de suspensório, tudo bem, mas isso é ridículo. Se alguém estiver assistindo online e gosta de usar suspensório, me desculpa, mas a gente diverge de opiniões. Mas para mim é muito ridículo, eu acho. E aí ele apareceu na igreja de suspensório. Aquela calça social, camisa social, com a abotoadura aqui, né? Que esse pregador também está usando a abotoadura, suspensório, e aí chapéu. Eu falei, caramba, o que é isso? Por quê? Emoções. Eu olho para uma pessoa, eu gosto dela, eu quero imitar ela. Isso não é razão, isso é emoção. Se fosse pela razão, eu falei, eu não vou usar isso. Mas pela emoção ele acaba usando. Então, se você parar e pensar na tua vida, as decisões que você tem tomado no decorrer dos anos, se você parar e pensar direito, você vai ver que muitas delas, ou quase todas, são baseadas nas emoções. Homossexualismo, completamente esses 96% aqui. Prostituição, 96%. As mulheres que se entregam à prostituição são mulheres que foram violadas na infância. A maioria delas. Foi violada por um tio, foi violada por um primo. Aí ela pensa, não com a razão, 4% só. Ela vai pensar com a emoção, bom, como já estragaram minha vida, eu já não tenho mais aquilo que eu tinha de valioso, ela se entrega. Homossexualismo, a maioria dos homens homossexuais também foram violados por alguém. Se você parar para conversar com um homossexual, uma pessoa que fez essa opção, porque é uma opção, você vai ver que na infância ele foi tocado de uma forma indevida, foi violado por alguém, e aí ele cai nesse caminho. Mas eles não querem, você conversa com eles, eles choram, eu não quero essa vida, etc e tal, mas emoção. E eu podia dar muitos exemplos dentro dessa área de emoção. Muitos exemplos. Mas a gente precisa seguir em frente para a gente ganhar tempo. Então, mantenha isso em mente que as suas decisões são tomadas por emoção. A próxima vez que você for comprar, principalmente comprar, usa os 4%. Eu preciso disso? Para que eu quero isso? Professor, talvez um exemplo também bom são as marcas de desporto fazerem contratos com atletas como Cristiano Ronaldo, Neymar, de milhões de dólares, porque eles sabem que uma chuteira, uma bota de futebol que o Ronaldo calce vai vender milhões. Vai vender milhões. E elas são todas iguais. Aí eles jogam na emoção, né? Jogam na emoção. São todas iguais. Lógico, uma tem material mais leve e tal, etc. Mas basicamente são todas iguais. Homem casa pelos 96%. A mulher também. Se você parar para prestar atenção se você é casado, você vai ver que a tua esposa é muito parecida com a tua mãe. Talvez seja completamente diferente, mas a personalidade mais para frente você vai ver que é parecida. Por quê? Você não procura esposa, você procura... É que vai soar meio esquisito, não é uma réplica da sua mãe. Mas você aprendeu que mulher de verdade é aquele estilo da sua mãe.
Então você acaba procurando uma esposa parecida com a sua mãe. E as mulheres acabam procurando um esposo parecido com o seu pai. Veja bem, se o pai, para mulheres, se o pai beija, abraça, faz carinho, se o pai coloca a filha sentada no colo, conta historinha, conversa, dialoga, não é aquele cara que fica igual um zumbi na frente da televisão, mas aquele que senta, conversa com a filha e tem uma comunicação com a filha, você não está fazendo um bem para sua filha só agora. Você está fazendo ela ter um casamento feliz, porque ela não vai aceitar um marido inferior a isso. Se ela começa a namorar um camarada, e esse camarada não conversa, não fala, é grosso, não abre porta de carro, não beija, não faz carinho, ela fala, eu não quero esse cara. Então, em relação aos nossos filhos, dá carinho para eles, dá amor, relacionamento saudável, por mais que às vezes, como sendo pai, nós queremos exercer a autoridade de pai, não, use a sua autoridade de uma forma inteligente. Abaixa, vem ao nível da criança, olha no olho e conversa. Você não está fazendo isso para agora, você está dando para ele felicidade para o futuro, porque ele não vai aceitar uma esposa que não seja como a mãe dele. Ele não vai aceitar, ela não vai aceitar um esposo que não seja como o pai dela. Se o pai conversa, se o pai dá carinho, se o pai ama, da mesma forma ela vai procurar um esposo. Agora, se o pai é ausente, veja bem, isso aqui é sério. Mulheres de 18 anos, meninas, jovens de 18 anos, que casam com homens de 50, 90% das vezes é por quê? Porque o pai era ausente. Não teve pai. Ela não está procurando um esposo, ela está procurando uma figura paterna. O pai que ela nunca teve. A mulher que não tem um pai presente, a menina que não tem um pai presente, vai ter um casamento destruído. A não ser que ela entenda isso aqui. E ao entender que ela está sendo guiada pela emoção, ela bloqueia a emoção nos momentos de decisão e usa os 4%. Nós vamos dar 1 minuto de pausa e já vamos voltar.